Vamos embora? Continuar o nosso assunto de Guerra Fria. Bom, o livro fala sobre o macartismo, como eu falei, expliquei ainda há pouco. Aí tem um livro, depois da Guerra da Coreia, aquele mapa que eu mostrei aqui, na página de cá mostra-se aí nessa foto o senador Joseph McCarthy fazendo as denúncias sobre o perigo vermelho nos Estados Unidos. Engraçado é que abaixo dessa foto se fala de um macartismo na União Soviética, só que ao contrário, é o anti-americanismo denunciando aquela população dos países comunistas que não queriam o sistema comunista. Aí diz assim: na União Soviética, a perseguição ao americanismo e aos acusados de desvio ideológico era liderada pelo próprio ditador Joseph Stalin. Stalin prendeu jornalistas, mandou internar os seus adversários políticos em hospitais psiquiátricos, comandou execuções em massa. Mais de 15 milhões de pessoas vão perder a vida sob julgamento de traição à pátria socialista. Escravizou centenas de milhares de pessoas em campos de concentração de trabalho forçado, chamados de Gulag em russo. Há um romance de Boris Pasternak chamado O Arquipélago Gulag, em que ele fala dessas prisões do governo stalinista. Isso era na Sibéria. E deu apoio também à prática do antissemitismo, perseguição aos judeus. Muito bem. Aí vem a corrida armamentista e a corrida espacial. Sobre a corrida armamentista a gente já falou, é a produção principalmente de artefatos nucleares, de bombas, de mísseis, foguetes que na sua ogiva, no seu bojo, na sua cápsula, na cabeça, levavam bombas atômicas para serem sacudidas sobre o território inimigo, fosse capitalista ou socialista. E aí a gente desenvolveu armas as mais poderosas, a ponto de as potências terminarem por assinar acordos que não usariam aquelas armas em caso de uma guerra mundial. Muito bem, aí se fala da bomba de hidrogênio norte-americana, a bomba de hidrogênio soviética e assim por diante. A corrida armamentista desdobrou-se também em uma corrida espacial. Você já sabe que os cientistas alemães estavam trabalhando num projeto de criar foguetes que carregassem bombas. Em vez de um avião carregar bombas, um foguete carregaria uma bomba extremamente poderosa. Esse projeto foi chamado de V1 e V2, era liderado na Alemanha nazista por Werner von Braun. Para a sorte dos aliados e azar dos alemães nazistas, as primeiras experiências não deram certo. Hitler ainda chegou a assistir a algumas dessas experiências, e os foguetes caíram ou explodiram no chão, pegaram fogo. E aí Hitler disse: não, essa tecnologia não tem futuro, são os aviões carregando bomba que irão permitir à Alemanha ganhar a guerra. E o projeto foi abandonado. Quando a Alemanha é invadida pelos aliados, os russos, norte-americanos, ingleses e franceses, eles não iam atrás somente de Hitler e dos nazistas. Esses exércitos tinham espiões que sabiam onde estavam os cérebros alemães, astrônomos, físicos, químicos, biólogos, médicos, cientistas, pesquisadores. Esse pessoal interessava tanto a União Soviética quanto aos Estados Unidos. Muitos destes cientistas se mudaram para os Estados Unidos, Inglaterra e França, ou para a Alemanha Ocidental,
livremente. Outros foram levados como prisioneiros e, por exemplo, chegando aos Estados Unidos, não é? Prometeram a eles cidadania americana, a vida, a proteção à família, um monte de vantagens, e eles terminaram aceitando, não é? A maior parte foi livremente. Outros tiveram que ser convencidos, digamos assim. Um desses cientistas que migrou para os Estados Unidos era Wernher von Braun. Outros alemães foram levados pela União Soviética para a Rússia, para Moscou, para trabalhar nesse projeto de bombas voadoras, os mísseis. Von Braun não sonhava somente com questões de armas. Von Braun queria desenvolver foguetes, não só para levar bombas, mas para levar pessoas. O objetivo de Wernher von Braun era a conquista do espaço. Então, paralelamente ao projeto, né, mísseis, nos Estados Unidos, Wernher von Braun desenvolveu também o projeto aeroespacial. E aí foi criada, né, uma autarquia, uma empresa estatal chamada de Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a ANAE em português, NASA em inglês. Na Rússia vai se criar uma empresa, né, na verdade um ministério, né, das ciências aeroespaciais, com a liderança de cientistas alemães e russos, né, para a conquista do espaço sideral. E nesse projeto, como os americanos estavam muito ocupados com as questões de guerras localizadas, não é? A guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, a gente vai falar já já sobre essas coisas. Os americanos retardaram o programa aeroespacial. A Rússia, como não estava ocupada com guerras internacionais, né, o que ela tinha que fazer de expandir o socialismo estava sendo feito, né, sem grandes custos, como os americanos tinham. O projeto aeroespacial russo avançou mais rapidamente. O que é que vai acontecer? Em outubro de 1957, quando os russos estavam comemorando 17 mais 40, 67 mais 30, 40 anos, 27, 37, 47, 57, 40 anos da Revolução Socialista. Em outubro de 1957, os russos lançaram 2 satélites artificiais, não é? Um em 57, o Sputnik 1. Sputnik quer dizer companheiro de viagem, e foi o primeiro satélite artificial a rodar na órbita do planeta Terra. Rapaz, para o mundo ocidental, isso foi uma tristeza, porque a União Soviética mostrava que estava tecnologicamente à frente. 2 anos depois, um novo satélite, 59, o Sputnik 2, dessa vez carregando uma cadela, uma cachorrinha, chamada Laika. O primeiro ser vivo a fazer a órbita do planeta Terra. Outro feito grandioso, espetacular. Em 57 eu tinha 6 anos. Em 59 eu tinha 8 anos. Olhem, a gente ainda no ensino fundamental, não é? No colégio, a chamada escola primária. Meu Deus, por todo canto você via crianças desenhando foguetes e desenhando o Sputnik. Milhares de cães pelo mundo inteiro foram batizados com o nome de Laika, em homenagem à cadelinha que, diga-se de passagem, morreu
na volta, né, do espaço ao planeta Terra. Os americanos, então, resolveram acelerar o seu programa aeroespacial, porque desse jeito, né, os russos chegariam, e o objetivo era esse, chegariam primeiro à Lua. Quando tudo parecia que ia empatar, os americanos lançaram também, não é, o satélite Pioneiro, né, já no começo dos anos 60. Em 61 a Rússia anuncia uma coisa espetacular: o primeiro ser humano no espaço. Em abril de 1961, o astronauta, antes piloto de avião, né? O astronauta, ou cosmonauta, como chamam os russos, Yuri Gagarin, dava a sua primeira volta ao redor do planeta Terra. Como esse negócio, essa corrida espacial, na verdade, tinha objetivos políticos, que era mostrar a capacidade de cada um dos sistemas econômicos de estar tecnologicamente à frente dos outros, Yuri Gagarin, né, deveria, né, ler um texto que foi, né, escrito pelos homens do Partido Comunista, quando ele abrisse a escotilha, né, a portinholazinha, né, ele então faria: esse é mais um feito da pátria do socialismo, graças ao nosso presidente Nikita Khrushchev, aquele negócio todinho. Só que quando ele abriu a escotilha, o que foi que ele viu? Aquilo que nenhum ser humano tinha visto até então: o planeta Terra. Só que do espaço planeta Terra, porque nós estamos cercados de nuvem e de oxigênio, e o oxigênio é levemente azul, só que em grande quantidade ele fica azul da cor do mar, como diz Tim Maia. E aí Gagarin foi o primeiro ser humano a ver que a Terra era azul. Foi exatamente essa frase que ele disse quando abriu. E disse pior ainda, não é? Meu Deus, a Terra é azul. Para um mundo comunista, ateu, meu Deus, realmente pegava mal. Aí logo disseram para ele: atenção, tem um texto para ler. Aí ele, né, saiu da distração e foi ler. Perceba, era uma forma de propaganda toda essa corrida espacial. Alguém vai dizer: sim, nunca houve acidentes. Houve, claro, né? Hoje a gente sabe que Gagarin não foi o primeiro a tentar chegar à coisa. Antes dele, 2 astronautas morreram, porque os foguetes ou não chegaram até o destino para concluir a órbita, ou um deles explodiu ainda, né, quando estava ascendendo ao cosmos. Desastres norte-americanos também ocorriam. A diferença é que ficava mais difícil você esconder o desastre do mundo capitalista, onde a imprensa, né, tem mais liberdade para ficar cascavilhando a vida alheia. E aí os desastres do Ocidente eram mais vistos, enquanto os desastres do Oriente eram mantidos em segredo. Em 62, os americanos lançam o seu primeiro cosmonauta, que não deu uma volta ao redor da Terra, né? Ele saiu da atmosfera e voltou. A volta norte-americana só será em 63. Mas aí os russos continuaram dando banho, né? Porque aí vieram outros astronautas russos. Aí numa outra expedição, 2 astronautas ao mesmo tempo numa cápsula. A cápsula de Yuri Gagarin, o foguete Vostok, era... Como era o nome dela, meu Deus do céu? Se chamava... Não sei, não me lembro agora. Então, enfim, né, 2 astronautas ao mesmo tempo. Depois os russos lançaram 3 astronautas ao mesmo tempo. E os americanos ainda com um só. Aí depois 2. Os americanos sempre atrasados, não é, sempre chegando depois. Os russos acharam pouco e lançaram a primeira mulher astronauta, Valentina Tereskova, coisa que os americanos não farão até o final dos anos 70, né? Só nos anos 80 é que nós teremos mulheres astronautas norte-americanas. Os russos lançaram. Aí, achando pouco, os russos mostraram que era possível um homem preso, não é, a um cordão umbilical tecnológico, sair da espaçonave e flutuar ao redor da espaçonave, né? Era um passeio espacial. Menino,
Olha, os russos já estavam ganhando de 10-0. Foi nessa época, não é? Nos anos 60, que o presidente John Fitzgerald Kennedy definiu o seguinte: antes dos anos 60 terminarem, antes da década de 60 acabar, os americanos têm que chegar à Lua. E para isso vamos gastar o dinheiro que for necessário. Criou-se então um projeto chamado Apollo, cujo objetivo era, antes de 1970, os americanos têm que chegar à Lua. E aí, meu filho, com dinheiro rolando solto, pesquisa, tecnologia, contrate quem você quiser, mas a gente tem que ganhar essa corrida. Finalmente, em julho de 69, os americanos, não é, no voo chamado Apollo 11, vão chegar até a Lua. 20 de julho de 1969, quando o astronauta Neil Armstrong será o primeiro homem a botar o pé e caminhar sobre o nosso satélite. A corrida espacial tinha um objetivo militar também. Era construir bases de mísseis nucleares no espaço e dali esses foguetes caírem sobre os inimigos. Só que essa ideia, né, logo desapareceu. Por quê? Porque você não tinha segurança. Toda vez que um foguete saía, havia uma tensão. A possibilidade de acidente de início era muito grande. No início da corrida espacial, 60% de chances de dar errado era o número tranquilo, era o número que se trabalhava. Depois esse número foi se reduzindo, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, pronto. Então, em cada 10 voos, 2 poderiam dar errado. Esse número foi reduzido para 10%. Mas isso significava, e se eu botar uma bomba de hidrogênio nesse foguete e ele for os 10% que vai explodir no chão? A bomba de hidrogênio vai detonar e a base espacial todinha e todo o espaço ao redor vai ser destruído. E se lá no espaço esse foguete for atingido por um meteorito e explodir na atmosfera? Qual vai ser o efeito disso sobre nós? Então, logo, a ideia de criar bases de bombas nucleares no espaço ou de levar bombas nucleares ao espaço foi descartado exatamente por conta do perigo que você não podia controlar, nem lá no espaço, nem muito menos aqui. Era um risco muito grande e a ideia se acabou logo. Quando se chegou à Lua, os russos nunca foram para a Lua, não é? A gente vai ver qual foi o motivo pelo qual o projeto aeroespacial soviético desacelerou e os soviéticos passaram a preferir a montagem de estações espaciais, não é? Grandes cápsulas que eram construídas no espaço, levadas aos pedaços, né, por vários foguetes, montadas lá no espaço, que permitiriam astronautas permanecer durante meses no espaço. O objetivo da Rússia era usar essas espaçonaves orbitais, não é? Esses módulos orbitais, para daí ir a outros planetas, a outros astros. No fim das contas, isso ainda continua sendo um sonho. Nós estamos com várias estações orbitais ainda andando aí por cima, mas fora a Lua não chegamos em canto nenhum e descobrimos que o solo da Lua é igual ao nosso e, portanto, a colonização da Lua vai custar muito dinheiro. Talvez Marte seja mais econômico para ser colonizado, apesar de estar mais distante, não é? Está se pensando que lá por 2040 nós estaremos criando as primeiras colônias em Marte. Bom, vamos esperar para ver, né? Em 2041 eu terei 90 anos. Se estiver vivo e se vivo estiver lúcido para acompanhar esse negócio. Enfim, chega um momento também em que a Guerra Fria, pondo em risco a paz mundial, ela vai ter que
esfriar mesmo, né? Aí vem o que se chama a coexistência pacífica. Olha aqui no livro, né? Do lado de cá, aí, a coexistência pacífica. O que foi exatamente isso? No final dos anos 50, o perigo de uma guerra termonuclear estava ficando muito grande. Foi a época também que Stalin tinha morrido. Stalin morreu em 53. A gente vai falar sobre o mundo socialista depois, né? Vamos ficar aqui só no mundo capitalista por enquanto. Você vai saber, por exemplo, que países como a Hungria e a Polônia se revoltaram contra a União Soviética, né? Que a coisa lá não era pacífica. Mas enfim, voltando. E aí, né, americanos e russos perceberam que eles seriam sempre inimigos, mas poderiam ser inimigos cordiais. Que tal a gente estabelecer, né, uma tolerância razoável para que as nossas relações não sejam o tempo inteiro de pressão e isso termine perdendo o controle e a gente, né, vá para o beleléu. É nessa época que se elege o mais jovem presidente dos Estados Unidos, católico, né? Foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. O segundo é Joe Biden, esse agora, né? Era um descendente de irlandeses, chamava-se John Fitzgerald Kennedy, casado com uma jornalista, uma mulher belíssima, Jacqueline, que se tornou Jacqueline Kennedy. Kennedy encarnava o que existia de melhor na sociedade americana. Era jovem, era rico, era bonito, lutou na Segunda Guerra Mundial, recebeu medalha. Então, ele era um modelo para o mundo americano. Casado com uma mulher bonita, né? Parecia ter um casamento assim exemplar. Não era. A história pessoal dos Kennedy tem alguma poeira por baixo do tapete, tem sujeira. Mas não vamos falar sobre isso agora. Enfim, seguindo. Kennedy, então, representava uma mudança nos Estados Unidos, que até então só tinha tido presidentes já com certa idade. Kennedy chegou aos 45 anos, se eu não me engano, como presidente. O mais jovem presidente que os Estados Unidos teve. Então, parecia ser um mundo novo. Outra coisa, a morte de Stalin lá na União Soviética levou ao poder um camarada que queria mudar a face do socialismo. Puxa vida, Stalin realmente transformou a União Soviética numa potência militar, numa potência tecnológica. Mas a Rússia não consegue fabricar um sapato de qualidade, um paletó, um terno de qualidade, roupas de qualidade, não consegue fabricar eletrodomésticos de qualidade. Como é que a gente bota um Sputnik em órbita do planeta Terra e não sabe fabricar um aparelho de rádio, um toca-discos, um som, um gravador? Por que a gente não consegue fazer os bens de consumo duráveis de qualidade? Por que os nossos liquidificadores, televisores, barbeadores elétricos, porque tudo que a gente fabrica é ruim, é péssimo. A gente tem que importar tudo da Alemanha. Quem é esse presidente da União Soviética? É Nikita Khrushchev, ou Nikita Khrushchev, tanto faz. Nikita Khrushchev, então, quer reformar a União Soviética. Ele não quer acabar com o socialismo, não quer acabar com a ditadura do Partido Comunista, mas ele quer dar ao cidadão soviético uma vida de melhor qualidade. Puxa vida, vamos mudar isso daqui. Vamos fazer coisas de qualidade. A gente não pode continuar fazendo cinema só de propaganda, literatura só de propaganda. Vamos dar um espaço para os artistas criarem coisas novas, dizerem coisas novas. Vamos mostrar que é possível ter socialismo e uma razoável, limitada democracia. É por isso que Nikita Khrushchev vai visitar muitos países, entre os quais os Estados Unidos.
Ele tem um texto aqui em que ele fala, não é, porque aceitou o convite do presidente dos Estados Unidos, não é, para visitar a pátria do capitalismo. E ele explica, não é, que isso vai criar um mundo melhor. Na medida que as duas potências, ainda que tenham sistemas econômicos diferentes, né, podem cooperar e cooperar em função da paz. Menino, isso foi muito bom. Mas logo depois o negócio deu errado. Veio a Revolução Cubana em 1959. Cuba vai se tornar um país socialista. E aí, ali na beira dos Estados Unidos, a União Soviética de Nikita Khrushchev vai querer instalar mísseis com ogivas nucleares, com bombas atômicas apontadas para os Estados Unidos. Pense a confusão que isso vai dar. Ou seja, a política de coexistência pacífica teve um momento de estremecimento. Começou bem e logo depois, né, naufragou terrivelmente. Como é que Cuba vai se tornar um país socialista? Deixa eu contar isso para você. A gente vai ter que ir para onde? Para o capítulo 38. Exatamente. Capítulo 38. Para a gente saber como é que o caso de Cuba. Tá lá, o capítulo 38, aí tem o caso de Cuba. Porque para explicar a Revolução Cubana, o caso de Cuba, no capítulo 38. Vamos ver o caso de Cuba. Você sabe que Cuba foi colônia espanhola desde... Desculpe, não, desde não. Foi colônia espanhola até 1898, quando ocorreu a Guerra Hispano-Americana. Foi nesse ano que Cuba deixou de ser colônia da Espanha. Cuba somente não. Cuba, Dominicana, Porto Rico e lá na Ásia, o arquipélago das Filipinas. Quem ajudou esses países a ficarem independentes da Espanha? Os Estados Unidos. Não é isso? Os Estados Unidos tinham interesse econômico nessas áreas. Cuba era fornecedora de fumo, em especial os charutos cubanos, que são de excelente qualidade, como os charutos dominicanos. Não é? Em primeiro lugar, charuto cubano. Em segundo lugar, charuto dominicano. O rum, um aguardente especial, não é? Uma cachaça especial fabricada com cana-de-açúcar. O rum cubano, o rum dominicano, o rum de Porto Rico. Fumo, rum, açúcar de cana, importante na indústria alimentícia. Cuba, Dominicana, Porto Rico, produtoras de açúcar. Ilhas do Caribe, com praias deslumbrantes, belíssimas, propícias ao turismo, à hotelaria. E os americanos queriam isso. E dentro dos hotéis, cassinos, jogo, dando emprego a músicos, bailarinos, bailarinas, compositores, humoristas. Junto com isso também, drogas e prostituição. E nisso também, né, os criminosos norte-americanos, a máfia, tinha interesse. Então Cuba, República Dominicana, Porto Rico, eram espaços maravilhosos para esse tipo de investimento. Por isso, os americanos ajudaram a independência desses países, que na prática não ficaram independentes, não é? Você está lembrado quando a gente falou sobre a independência de Cuba, que logo depois da independência, em 1905, os cubanos foram obrigados a reformar a própria Constituição e colocaram um artigo, a chamada Emenda Platt. O artigo dizia que se por acaso houvesse em Cuba qualquer mudança política que ameaçasse os interesses econômicos dos Estados Unidos,
os norte-americanos teriam o direito de invadir Cuba e estabelecer de novo as regras antigas. Pense que absurdo. Um país tem na sua própria Constituição um artigo que dá a um país estrangeiro o direito de invadi-lo. Pense isso. O Brasil tem na Constituição um artigo que dá direito à França ou à Inglaterra ou aos Estados Unidos a permissão para invadir o nosso país. Menino, isso é o fim do mundo. Não precisa dizer a vocês que para os governos cubanos se sustentarem, eles tinham que ser ditaduras. E ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Então, raramente havia eleições livres em Cuba. Quando havia, e um candidato a presidente não era pró-americano, não satisfazia os interesses dos Estados Unidos, o que é que os americanos faziam? Financiavam uma revolta, um golpe militar contra esse presidente que queria fazer Cuba um país livre do poder econômico dos Estados Unidos. Então, e quando não encontrava esse financiamento, não conseguia, os americanos simplesmente invadiam Cuba. Os Mariners, que são aqueles fuzileiros navais norte-americanos, soldados treinados para brigar no ar, em terra e dentro d'água. Fuzileiro naval é o soldado completo, não é? Ele é o soldado das 3 armas, marinha, exército e aeronáutica. Os fuzileiros navais americanos entravam em Cuba. Entre 1901 e 1950, Cuba foi invadida pelos fuzileiros navais norte-americanos 15 vezes. 15 vezes em 50 anos. Afora as vezes que os americanos não entraram, mas financiaram golpes militares dos próprios militares cubanos contra os presidentes legalmente eleitos. Pronto, Cuba era isso. Qual era o sonho da menina pobre cubana? Era trabalhar num cassino americano e conseguir ser amante de um americano rico que frequentava aquele cassino. E aí melhorar de vida, quem sabe, ir morar nos Estados Unidos. Claro que esse sonho era possível. Olhe no mapa, Cuba fica juntinho da Flórida. Era comum, por exemplo, voos fretados, né? Como é que a gente chama? Empresários norte-americanos avisavam as esposas: olha, a firma programou uma reunião nesse fim de semana que irão somente os homens para definir questões de mercado, etc. e tal. Estou embarcando hoje, sexta-feira à noite, para o deserto de Nevada, onde nós ficaremos lá isolados do resto do mundo, e estarei voltando segunda-feira pela manhã. Reze por mim, que vai ser um trabalho difícil e penoso. Conversa mole. Era uma pândega, era uma esculhambação. O voo ia para Havana. Aquele amontoado de macho ia passar o fim de semana num hotel em Cuba, jogando, bebendo, se distraindo com as mocinhas do banco. Cuba, para os americanos, era a terra da farra, do jogo, da prostituição. Qual era o sonho de um rapaz pobre cubano? Era trabalhar num hotel desse, sendo músico, né, conseguir emprego e ir para os Estados Unidos, onde poderia fazer carreira. Aliás, diga-se de passagem, né, os músicos cubanos eram e são de excelente qualidade, sempre tiveram uma formação musical fora do comum, né? Os jazzmen, o pessoal que faz jazz em Cuba, faz um jazz de uma qualidade excepcional. Aliás, música cubana, dança, tudo é de qualidade fora do comum. Então muita gente foi morar nos Estados Unidos e se deu bem, né? Mas Cuba era isso. Cuba era o quintal dos Estados Unidos. E às vezes uma parte do quintal com muita sujeira. Muitos cubanos, verdadeiramente cubanos,
nacionalistas patriotas sonhavam em acabar com esse negócio, em que isso acabasse, que acabasse a ditadura, que Cuba fosse um país governado democraticamente e que se acabasse a interferência norte-americana em Cuba. Esse era o sonho dos verdadeiros patriotas cubanos, mas estava difícil de acontecer. Aí, lógico, nos anos 50, quando Cuba era governada por mais um ditador, não é? Batista era o sobrenome desse cafajeste, não é? Aí Fulgêncio Batista, nome completo, Fulgêncio Batista. Um grupo de jovens, estamos em 1953, né, o ano que terminou a Guerra da Coreia, liderados por um advogado chamado Fidel Castro, tentou fazer um levante, dar um putsch, um golpe militar. Invadiram um quartel, o quartel de Moncada, para roubar armas e fazer o povo se levantar. A ideia era boa, mas os 47 revoltosos terminaram todos presos. Como Fidel Castro era advogado, já era advogado, e pertencia a uma família com um certo dinheiro, a prisão dele foi convertida em exílio temporário, e ele e alguns outros companheiros foram expulsos de Cuba e foram-se embora, e foram para o México. Pronto. É lá no México que eles vão se encontrar com um médico argentino que já tinha feito uma viagem pela América Latina e achava absurdo a pobreza do nosso continente, Ernesto Guevara, chamado Che Guevara, que como ele era argentino, da região onde moram os gaúchos, como a gente diz no Rio Grande do Sul, tudo ele dizia, mas Che, Che. Aí o pessoal de Cuba achava ele interessante, engraçado, com essa história de Che, e apelidaram de Che Guevara. E aí esse pessoal, exilado no México, e Guevara argentino, lá no México também, por outros motivos, começam a desenvolver um plano de voltar a Cuba, derrubar Fulgêncio Batista e estabelecer em Cuba uma pátria livre, democrática e independente. Esse era o sonho. Vamos ver se realiza. Na próxima aula, claro. Até lá então.